Olá! Hoje nós iremos falar sobre a cultura que destrói. No programa anterior, Cachimbo Amigo, neste debate gostoso que nós temos aqui, eu falei um pouco sobre a inversão de valores. Hoje eu irei falar sobre algo que complementa o tema que já foi tratado, que é a cultura que destrói. Nós temos visto a TV influenciando diretamente a formação do caráter de crianças, adolescentes e influenciando diretamente a vida de pessoas de uma idade até mesmo avançada. Isso é positivo ou negativo? Depende muito do ponto de vista que nós podemos analisar. Eu, como terapeuta atuante já há alguns anos, posso dizer com uma certa bagagem e um certo conhecimento a fundo de consultório, de vivência, que a TV tem influenciado negativamente a vida das pessoas. Os programas de televisão, as novelas, os documentários, na maioria das vezes têm influenciado negativamente a vida das pessoas, porque as matérias ali tratadas são matérias que realmente não agregam valor à vida do ser humano, que não o instigam a subir na vida, que não o influenciam e o motivam a subir de vida, a subir na vida. Não motivam de modo algum. Simplesmente as novelas, os filmes, as minisséries têm tratado de influenciar negativamente a vida das pessoas. Aí alguém vai me dizer assim: isso é uma grande bobagem. Porque, na verdade, a televisão ela é democrática, assiste quem quiser. A mídia é democrática, todo mundo tem o direito de postar o que quiser, de escrever o que quiser e difundir o material que quiser. Isso é verdade também. Porém, nós estamos tratando aqui do que está sendo difundido, do que está sendo transmitido e colocado. Não estamos aqui tratando de uma questão de assistir ou não assistir, de acessar ou não acessar determinado conteúdo. Eu estou aqui falando sobre a influência negativa que isso está tendo na vida das pessoas. As novelas têm feito as pessoas realmente pirarem. As novelas têm realmente tratado de mostrar uma realidade, entre aspas, de pessoas que realmente viveram a sua vida toda, ou que vivem a sua vida toda num submundo do mundo, e vivem uma vida completamente tortuosa e errônea, e que no final das contas sai como o mocinho da história e como o grande herói ou como a grande heroína. Nós temos crianças e nós temos adolescentes crescendo hoje no nosso meio. Nós temos filhos, nós teremos netos. E essas pessoas, essas crianças que estão formando o seu caráter, quando têm acesso a esse material, ela é influenciada diretamente, é um grande impacto negativo na vida dessas crianças e adolescentes. É isso que nós estamos tratando aqui hoje. Nós devemos ter muito cuidado quando nós falamos de mídia de modo geral. É necessário pararmos para refletir e pararmos para ensinar ao próximo sobre aquilo que nós vemos e aquilo que nós assistimos, aquilo que nós presenciamos, seja ao vivo ou seja a partir de uma tela de um cinema ou a partir da tela da televisão que você tem na sua casa. Se todos os dias você está tendo a absorção negativa daquilo que é transmitido, isso vai sim afetar você diretamente. Isso é fato. Vamos levar então para o lado religioso. A Bíblia é bem clara quando se diz: nós somos frutos do meio. Aí você me pergunta, que meio? Nós somos frutos do meio em que nós vivemos. Se nós vivemos em meio à podridão, à imundície, à corrupção, à impunidade, a uma cultura que o errado é o certo e o certo é o errado, em que os grandes vilões são os mocinhos e os mocinhos são os mais prejudicados, infelizmente, nós nos tornaremos pessoas como essas pessoas. Infelizmente é a realidade. Nós somos frutos do meio que nós vivemos. Precisamos ter muito cuidado com as nossas crianças. Precisamos ter muito cuidado com os nossos adolescentes.
A juventude tem se perdido a partir das mídias e daquilo que se é difundido, comerciais que instigam simplesmente a desobediência. Aí alguns dizem, não, mas o comercial ele está instigando a juventude a buscar o seu próprio caminho, está instigando a juventude a simplesmente viver novas aventuras e novas experiências. Isso é problema? Não, isso não é problema. Problema é o método a qual a mídia tem colocado que o adolescente deve viver para chegar ou para vivenciar essas aventuras. Desobedecer pai e mãe, ofender professores, agredir alunos, agredir colegas, agredir professores, isso se tornou rotineiro, isso se tornou cotidiano. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante, mas infelizmente a sociedade tem fechado os olhos para tudo isso. E isso que nós estamos tratando aqui hoje. Nós precisamos abrir os nossos olhos para ver o que realmente está diante de nós, que é uma grande problemática. O país está em crise, o país está afundado em um lamaçal de corrupção. Isso é verdade? Sim, é verdade. O país está afundado num lamaçal de corrupção. E eu digo que simplesmente tudo aquilo que se é repetido várias vezes se torna real. O mundo funciona com a lei da atração, isso já foi provado e comprovado cientificamente. O que acontece? A crise, ela a princípio surgiu bem pequenininha, mas ela se expandiu a partir da mentalidade que foi difundida. O povo começou a dizer um para o outro, o país está em crise, o país está numa situação muito difícil, o país está passando por isso, e realmente isso foi tomando uma proporção gigantesca e chegou onde está hoje. O que acontece? Nós devemos parar de assistir essas coisas negativas. Observe aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem deixado que as suas crianças assistam. Até os desenhos animados estão instigando a violência hoje. As crianças já estão assistindo desenhos animados em que um corta a cabeça do outro, em que um fere o outro com uma faca, em que um faz intriga do outro. Isso é a trama da realidade. Não, isso é influência negativa sobre a vida dos nossos pequeninos. Pai, mãe, observe aquilo que seu filho tem estudado, aquilo que seu filho tem aprendido, as matérias que seu filho tem observado na mídia, na rede social. Hoje em dia, uma criança de 5 anos já tem o celular, Instagram, Facebook, WhatsApp. Isso é tão lindo! É a juventude, é a fase da criança de desenvolver a sua mentalidade, ter uma interação com a mídia social de modo geral. Como isso é tão lindo, né? Negativo. As crianças não estão preparadas para receber esse contingente de informações que a mídia proporciona. Existe muita coisa boa por aí, nós não estamos aqui generalizando, eu estou falando que existem coisas muito negativas que podem destruir a vida do seu filho. É a cultura que destrói. Nós estamos falando da cultura que destrói. O mundo está tentando pregar que a crise financeira, a roubalheira dos grandes governantes, a impunidade daqueles que cometeram atrocidades e atos atrozes, isso é normal. Isso é normal. A mídia está tentando colocar na nossa cabeça que tudo isso é normal, que a impunidade ela é normal, que simplesmente alguém comete um crime associado a um grupo e depois esse alguém faz uma delação premiada para ter benefícios na sua prisão e na sua condenação. Ela vai ter benefícios porque ela delatou a empresa ou o grupo qual ela está vinculada. Porém, essa pessoa tem saído como herói, essas pessoas têm sido alvo de realmente livros, têm se tornado autores de livros, têm se tornado aí tema de novela, repercutido como herói na sociedade. Coisas ruins e mais coisas ruins. E isso
Isso tem destruído a família, isso tem destruído a mentalidade, tem formado mentalidades psicopatas, sociopatas, narcisistas e que realmente no dia de amanhã serão maiores problemas ainda do que nós já temos. Os problemas serão ainda maiores do que nós já temos, porque a mentalidade que está sendo formada hoje lá embaixo, desde criança, tem sido mentalidades muito difíceis. São gêneros considerados gêneros fortes, são crianças que desobedecem os pais, crianças que ofendem professor, que agridem os colegas. Essas crianças que estão se formando hoje têm sido colocadas como crianças proativas, crianças muito desenvolvidas para o seu século, para a época em que nasceram. São crianças muito ativas, são crianças de um gênero muito forte. É a inversão de valores e a cultura que mata. Porque isso não são crianças proativas. Isso não são jovens proativos e muito avançados para a época que nós estamos vivendo. São crianças desobedientes e pessoas que estão se formando em caráter narcisista, sociopata e psicopata. O mundo tem fechado os olhos para isso. Ah, isso não é verdade. É um absurdo você dizer isso. Absurdo é nós continuarmos vivendo como estamos. O professor Geraldo Ferreira dizia: nós estamos como nós estamos porque nós somos como somos. Nós estamos como estamos porque nós somos como somos. Então, a partir do momento que nós mudarmos o que somos, nós estaremos em outro patamar. Pense nisso. Isso é fundamental para o princípio da mudança de vida. Zygmunt Bauman, um grande professor filósofo, escreveu uma obra muito bonita que se chama O Mundo Líquido e que realmente trata um pouco sobre essa dificuldade que nós viveríamos nos dias que nós estamos vivendo. Então é isso. A cultura que mata é essa cultura de inversão de caráteres. É colocar o bandido como herói e a vítima do bandido como o causador de toda essa catástrofe que temos vivido. Essa é a inversão de valor. Essa é realmente o que eu chamo de cultura que mata. É o que nós vemos na televisão todos os dias. E é o que nós não vemos a fundo que acontece nos tribunais, nas varas criminalísticas, de modo geral pelo Brasil. É essa cultura que mata. É o bandido processar a vítima que reagiu e lhe deu um tiro, porque ele ia roubar a sua casa, porque ele ia esfaquear a sua família. Essa é a cultura que mata. É a cultura de colocar o vilão como mocinho e o mocinho como causador da catástrofe. Precisamos parar, abrir os nossos olhos e realmente dizer basta. A partir de hoje isso não vai mais afetar, isso não vai mais influenciar minha família, minha casa, os meus filhos. Aí você pode me perguntar assim, mas doutor, como que eu vou regular os meus filhos? Talvez os seus filhos estejam em um estágio tão avançado dessa cultura que mata, na vivência dessa cultura que mata, que será quase impossível de reverter o quadro que você está vivendo. Mas como a Bíblia diz, nada é impossível para Deus. E nada é impossível quando se quer muito algo. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua vida. Dê um basta em tudo isso. Passe a viver próximo de pessoas positivas. Passe a viver o positivo. Passe a isolar de perto de você pessoas negativas e influências negativas. Se a TV tem algo que te agrega, tem algo que te ensina, continue assistindo e prestigiando e filtrando isso que é bom para você. Mas, se a TV tem algo que você acredita que destrói a sua vida, influencia negativamente a sua família, eu tenho que te dizer, é preciso mudar. Mas é preciso mudar não amanhã, não depois de amanhã.
É preciso mudar hoje. Dê o primeiro passo. Se desvincule dessa cultura que mata, pois ainda há tempo para você reescrever a sua história. Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje e é isso. Cuide de sua família, cuide dos seus entes queridos, porque no dia de amanhã você poderá se arrepender por não ter sido um reescritor da história da sua família, um reescritor da vida dos seus familiares e alguém que poderia ter influenciado positivamente na história na qual eles estão passando nos dias atuais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.